Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, vou te pedir que já deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para o nosso canal. Hoje vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos. No último estudo, nós começamos a estudar as questões relacionadas ao papel da infância em nossas vidas. Porque ao nascermos de novo, precisamos de uma infância e muito longa, uma infância que demora vários anos para que possamos passar para uma fase de maior consciência. No estudo passado, estudamos o papel da infância nas perguntas 379 até a pergunta 382. E hoje, para complementar esse estudo, vamos estudar as perguntas 383 até a pergunta 385. E na pergunta 383, Allan Kardec perguntou aos espíritos: qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? E os espíritos responderam: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, meus prezados irmãos e irmãs, neste período da infância, que normalmente termina aos 7 anos de idade, começando uma nova etapa, neste primeiro período, nesta primeira infância, é muito importante o papel dos pais, dos educadores, para direcionar o espírito na sua nova jornada. Lembrando que nesta primeira infância, o perispírito do espírito em processo de reencarnação não está completamente ajustado ao seu corpo físico. Muitos envoltórios, principalmente aqueles que dizem respeito às memórias de outras vidas que irão atuar na nova existência como tendências, ainda não estão completamente ajustados. E nesta primeira fase da infância, as crianças terão uma forte tendência a imitar os seus pais. Não apenas em ouvir os pais, mas principalmente em imitar as suas atitudes. Por isto é necessário haver essa infância longa para que o espírito tenha uma imersão no processo de aprendizado com os pais. Quando o espírito está destinado a nascer num meio em que os pais são bem conscientes do seu papel, dando bons exemplos, levando este espírito realmente a um aprimoramento, este espírito terá mais chances de, quando chegar às partes mais decisivas de sua vida, ele tem um embasamento relacionado ao seu conteúdo de outras existências. Porque vai chegar um instante lá na frente, na adolescência, em que ele será submetido às tendências que traz de outras vidas. Aqueles envoltórios perispirituais irão se ajustar ao corpo, trazendo a ele não lembranças objetivas do que ele foi ou do que ele fez em vidas passadas, mas trará todo este conteúdo em forma de tendências que irão atuar sobre suas escolhas nesta sua nova existência. Daí o papel de suma importância dos pais no que diz respeito à educação dos filhos pelos exemplos nesta primeira infância, que pode ser decisiva para o espírito. Mas muitos destes espíritos não levarão em consideração o que aprenderam na primeira infância, porque eles já têm estruturado com muita fortaleza um conteúdo de tendências que irá ser determinante em suas escolhas, seja para o bem, seja para o mal. E na pergunta 384, Allan Kardec perguntou aos espíritos: por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? E os espíritos responderam: para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há mister. Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar,
Pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Isto é lei natural. Na primeira manifestação do Espírito, normalmente é chorar. Primeiro que ele precisa ter muita força para abrir os pulmões, respirar pela primeira vez e manifestar para a mãe a necessidade de ser cuidado. Ao chorar, ele diz: cuida de mim, porque senão eu não vou conseguir viver. Preciso que você me ame, preciso que você cuide de mim, porque sou completamente dependente de você. Este é o motivo principal porque todos nós começamos a nossa vida aqui chorando. Se todas as manifestações nossas fossem de alegria e risos desde o primeiro momento, não despertaríamos em nossos pais a necessidade de cuidar intensamente de cada um de nós. Por isso choramos. Para deixar bem claro o quanto nós precisamos de amparo, proteção, cuidado em toda esta fase inicial de nossa vida em uma nova encarnação. E na pergunta 385, Allan Kardec perguntou: que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? É aquilo que temos comentado sempre. Porque o espírito encarnado, ao sair da adolescência, ele é uma pessoa completamente diferente. Diferente daquela pessoa que foi criada, do momento da infância. Muitas mães e muitos pais se surpreendem com as mudanças para melhor ou com as mudanças para pior, relacionadas àquele espírito que foi criado junto com os irmãos, na maioria das vezes recebendo os mesmos cuidados, o mesmo carinho, para depois tomar uma atitude completamente adversa daquela para a qual foi educado. Por que acontece isso? E os espíritos responderam: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que é a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, afeição lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra aos filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhes possam imputar excessiva severidade. Dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Esta inocência não constitui superioridade real com relação aos que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo, inclusive sobre elas, recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e o cercam dos mais minuciosos cuidados, desde que, porém, os filhos não mais precisam de proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos. Surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares, possivelmente,
Nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas, das quais nutris inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos? Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo tamiz da infância? Nesta se vêem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Ao voltardes à existência extraterrena, ignorais os hábitos, os costumes, as relações que se observam neste mundo, para nós novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumados a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, meus prezados irmãos e irmãs, para finalizar esse assunto do Livro dos Espíritos sobre a infância, fica bem claro que ao reencarnarmos, nascemos numa condição infantil, num estado de inocência temporária, de candura, de brandura, de graça, onde nós revelamos aos nossos pais a nossa fragilidade, a nossa beleza infantil. Porém, nós não somos essa beleza infantil, nem essa candura. Somos apenas temporariamente. E é exatamente neste primeiro período, quando ainda somos uma mistura de candura, ternura, beleza, graça, angelitude, é que nós podemos ser realmente educados pelos nossos pais, porque nós vamos absorver o mundo mental dos nossos pais e que ele seja bom. Quando temos o merecimento de que seja muito bom, então temos uma maior chance de nos dar bem na vida, nos dar bem espiritualmente na vida. Mas quando somos criados num ambiente hostil, com muita briga entre os pais, com muito desequilíbrio entre os pais, com muitos maus sentimentos, maus exemplos, nisto então nós podemos ter uma decadência espiritual. Porque vai chegar aquele momento em que nós vamos revelar a nossa verdadeira natureza. E haverá um período chamado de adolescência, que eu, espírito reencarnado, já não serei mais totalmente acessável aos meus pais. Eles não terão mais uma influência que tiveram sobre mim. E eu então vou revelar a minha verdadeira natureza. Aquilo que eu vivi em outras vidas, boas tendências, más tendências, e vai vir de novo para a minha vida. Este conteúdo irá atuar em minha mente. E eu irei colocar numa balança o aprendizado, aquilo que eu aprendi com os meus pais, os exemplos deles, juntamente com as tendências que trago de outras vidas. E ao colocar nesta balança, haverá um peso para um lado ou para o outro. E neste momento ninguém poderá me ajudar. É um trabalho meu, eu é que vou fazer. Eu, espírito reencarnado, vou ajustar estes valores e vou escolher ser o que eu quiser ser. E não adianta os pais se sentirem culpados se eu escolher um mau caminho.
Não adianta minha mãe passar a vida inteira procurando onde ela errou, porque provavelmente ela não errou em momento algum. Sou eu que tenho o poder de fazer as minhas escolhas. E eu vou fazê-las de acordo com a minha maturidade espiritual. Um espírito mais amadurecido, mesmo sendo criado na primeira infância nos ambientes mais hostis, ele vai encaminhar-se para o bem porque esta é a sua tendência dominante. Mas mesmo que o espírito seja criado no ambiente absolutamente ideal, com pais equilibrados, amorosos, mesmo assim ele poderá tornar-se alguma coisa completamente diferente daquilo que os pais desejavam e fizeram para que ele se tornasse. Ele irá escolher um caminho diferente, o caminho determinado pelas suas próprias escolhas. Assim somos nós. Aos poucos vamos aprendendo, aos poucos vamos nos aprimorando, e como acabamos de ver, o poder de educação dos pais sobre os filhos é muito pequeno. Um espírito que já viveu na Terra milhares e milhares de anos, já na condição humana, que foi em vidas passadas o que ele quis ser, da forma que foi, o poder de modificar isso dos pais é muito pequeno. Porque ele vai evoluindo de acordo com suas escolhas. Nós podemos ajudá-lo, mas não podemos fazer para os outros o papel que lhes compete. Muito obrigado pela sua presença. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muita gratidão pela oportunidade.